Olá! Pensar, criar, desenvolver narrativas em verso ou em prosa, escrever para cinema, teatro, televisão ou publicar livros nas formas impressa e digital. Antes, esse papel era quase que exclusivo dos homens. Nos últimos tempos, tem se tornado um espaço cada vez mais ocupado pelas mulheres. Mas afinal, há diferenças entre o texto produzido por homens ou por mulheres? Se há diferenças, isso reside no fato de ser homem ou mulher ou na forma de cada autor ou autora pensar a vida e o contexto em que ambos vivem? O que é literatura feminina e literatura produzida por mulheres? Essas questões estão na pauta do programa Opinião Pernambuco de hoje, que reúne duas escritoras daqui de nosso estado, Cida Pedrosa, poeta, e Sônia Bierbar, atriz e poeta. Bem, vamos começar o nosso bate-papo. Por que durante tanto tempo foi tão difícil para a mulher ela se colocar no mercado como autora? Essa é uma pergunta que eu deixo para vocês duas. E quem quer responder primeiro? Eu posso. Primeiro, eu acho que, do ponto de vista da reestruturação da identidade feminina, a gente sofreu muito. É tanto que as mulheres sequer sabiam ler ou escrever, porque se entendia que se assim acontecesse, ela se libertaria, iria escrever cartas para namorado. Então, nós fomos cerceadas, inclusive, nos tempos passados, do direito de até aprender a ler e escrever. Então, eu acho que a sociedade patriarcal e machista levou a nossa voz a ficar cerceada. Tem um caso bem interessante de uma escritora de Vitória de Santo Antão, que ela escrevia poemas e o marido publicava no nome dele os poemas. Ou seja, ela era uma grande sonetista e muitos anos depois foi que se descobriu que os poemas eram feitos por ela. E isso eu acho que é uma coisa muito, muito complicada. Passou-se muito tempo até a mulher poder assumir o seu papel de escritora e com sua identidade de escritora. Era uma questão de apagamento dessa importância, desse valor da mulher como criadora, Sônia? Eu acho que a mulher ela teve muito pouca voz na história, né? A gente vê que até os direitos políticos nós temos pouquíssimo tempo, né? Da mulher poder ter direito de votar, não é? Então, essa coisa do fluxo da consciência, da própria mulher se sentir livre o suficiente para escrever, colocar os seus sentimentos, colocar a sua história, contar um pouco sobre as suas circunstâncias. Isso foi muito, muito difícil, muito doloroso. Você veja que até nos prêmios Nobel, hoje eu fiz questão de pesquisar aí, nós só temos poetas, uma da América Latina, que é a Gabriela Mistral, né? Sim. Foram 110 vencedores e mulheres foram apenas 10, né? E aí tem muita dificuldade. Hoje mesmo eu estava lendo sobre uma escritora que ela publica, tem leitores, mas ela diz que a voz dela, narrativa, é de um homem. De um homem que saiu para comprar cigarros. Não é interessante? Ela disse que eu estou querendo me largar desse para ter a minha própria voz, não é? Por isso que eu acho interessante também o papel da poesia, porque a poesia é aquela pulsão interna, que é um jorro livre, que não tem como dizer se é homem ou mulher. Eu, no meu fraco entender, pelo menos a minha forma como eu faço poesia. Obviamente que tem as circunstâncias, algumas mulheres vão falar sobre as suas dificuldades, as suas violências, né? Os seus medos, e aí vai ter alguma coisa característica da mulher, mas assim, eu não vejo como tem uma literatura feminina, uma literatura masculina. Eu quero crer que não. Tem bons livros. Veja bem, a produção do programa convidou mais uma pessoa, que foi a escritora e historiadora Ana Maria César. Até agora ela não chegou, a gente está esperando ela chegar. Então, eu vou segurar um pouquinho essas abordagens mais conceituais para segundo bloco em diante, né? Na expectativa de que ela chegue. Independente dela chegar ou não, a gente vai puxar esse assunto. Então, vamos entender um pouquinho vocês. Tá? Começar por Cida. Cida, como é que foi essa tua história? Em que momento você disse, eu vou ser escritora? Teve algum entrave, algum preconceito, alguma coisa que te puxou contra,
no momento em que você estava querendo se jogar nesse espaço? Eu acho que o mundo é machista em todos os locais, seja no local mais intelectualizado, seja na roça, você como trabalhadora rural. Acho que o mundo é feito por homens e colocam o seu machismo nessa questão. Acho que eu sofri preconceito já. Por exemplo, eu fui do movimento de escritores independentes de Pernambuco. Participei do movimento ativamente, muito jovem, 15, 16 anos. Nós éramos 6, um pouco mais à frente. A Fátima Ferreira e o Hector Pelice, casados. Eu e Eduardo Martins, namorados, Chico Espinhara. Éramos 5 mais na frente. E eu sinto que naquele momento ali, depois não, mas quando eu me apartei disso, mas naquele momento ali, quem mais apareciam eram os homens. E poderia não ser nem consciente, mas isso existia. Eu escrevi um livro chamado As Filhas de Lilith, que eu não esperava que causasse tanto furor como o livro aconteceu. Para vocês terem uma ideia, o livro é muito estudado na universidade. E tanto é estudado do ponto de vista literário, como do ponto de vista sociológico. Essa questão de gênero, porque são 26 poemas, cada um é um personagem, e eu não esperava que isso causasse tanto frisson. Se causou tanto frisson, é porque as questões de gênero, de mulheres, não estão resolvidas. Ou seja, em pleno século XXI, onde as mulheres são mortas porque escolhem o outro homem para amar, por exemplo, porque o homem, o macho, se sente traído, essas coisas não estão resolvidas. Ainda cabe o olhar, aquela coisa de que lugar eu falo. Eu sempre acho que tem um lugar de fala. E mesmo eu entendendo, feita o Biebar, que não tem necessariamente uma voz feminina na poesia, ou no conto, ou no romance, mas eu acho que tem um olhar de fala, um lugar da sua fala, eu acho que tem. Ok, então vamos, Sônia, onde começa a tua carreira como escritora? Veja, minha casa era um celeiro de poesia. Meu pai vivia declamando poesias para a gente. Então, já teve esse acolhimento, né? Esse jardim florido de poesias. Então, de uma certa forma, todas nós, eu e minhas irmãs, a gente começou a ter a necessidade de se colocar através da poesia. Então, eu escrevia, mas eu não tinha aquele pensamento de ser escritora. Eu tinha uma necessidade de escrever, né? Tanto que só 15 anos depois, eu vendo que algumas pessoas gostavam, e mais do que gostavam, elas se vinham naquelas poesias, sabe? Que eu falei, olha, talvez, né? Ou seja, um texto adormeceu durante 15 anos. 15 anos. Aí eu conheci, era a avó do meu filho, né? Ela, poetisa, eu admirava muito os livros dela, aí eu falei, ela disse, me mostre. E eu, um dia, resolvi mostrar. Aí ela me disse, Sônia, seu livro está pronto. Eu, tem certeza? Foi quando eu comecei a ver que eu poderia ser escritora, tá entendendo? Porque até então era um desabafo, era uma voz que eu tinha necessidade para eu me afirmar como pessoa. Entendeu? De contar um pouco das coisas como eu sentia, como eu via, sei lá. Era uma necessidade. Você acha que essa dificuldade era uma coisa pessoal ou tinha a ver com o fato de você ser mulher e talvez não encontrar um espaço tão amplo de aceitação à literatura feminina? É a primeira vez que eu estou me fazendo essa pergunta, mas eu acho que também tinha a ver, porque esses poemas que meu pai lia eram sempre vozes masculinas. Eu não me lembro de nenhuma mulher poeta que ele lesse, sabe? Sempre eram os homens. Eu acho que tinha isso mesmo, a vontade de a gente dizer, eita, a gente também pode fazer. Tanto que a palavra poeta ou poetisa, muitas vezes, muitas amigas minhas não queriam ser chamadas de poetisa, porque por um tempo achava-se que poetisa era um poema, uma escritora menor, não é? Tanto que Cecília Meirelles, ela disse, essa frase eu não posso deixar de falar aqui. Ela dizia assim, eu escrevo, eu canto porque o instante existe e minha vida está completa. Não sou alegre, nem sou triste. Sou poeta. Olha que lindo. Vai eu agora dizer que eu sou poetisa, eu sou poeta.
Pois eu sou... Cida também é poeta. Não, eu fui poeta até 2 anos atrás. Agora eu quero ser poetisa. Porque eu acreditava piamente no que Cecília dizia. Sou poeta, porque poetisa era aquela coisa de quem escrevia uns versinhos, uns sonetos. De amor. De amor. Hoje, Mas você não me corrigiu na hora que eu falei Cida Não. Pedrosa, poeta, na abertura. Porque eu estou me projetando nessa história. Eu ando conversando em vários lugares. Quando me perguntam agora, e isso é uma coisa muito nova na minha vida, de eu dizer que quero ser poetisa. Porque, da mesma forma que a gente tinha uma presidenta, e era presidenta, eu quero ser poetisa e quero desconstruir o discurso de que, se for no feminino, os poemas são ruins. Agora, isso é uma luta minha, porque eu sou feminista, é uma luta de gênero. É difícil, quando você vai discutir do ponto de vista literário, toda pessoa diz, a mulher diz, eu sou poeta. E eu, até muito pouco tempo atrás, dizia o tempo inteiro, repetindo Cecília, que ela não estava errada. Talvez, naquele momento, para ela se afirmar, Sim. foi absolutamente importante. É. Ela não conseguia se afirmar dentro do olhar feminino da poetisa, e sim ela se igualando à questão do gênero masculino e sendo poeta. Então, eu estou querendo ser poetisa agora. Muito bem. A palavra existe, né? Por que não vamos usá-la? E é né? uma palavra linda, eu quero ser poetisa. Sônia, o seu primeiro livro foi Secreto Escândalo, isso em 95. Fala um pouquinho sobre esse livro. O que é que ele trouxe? Para dizer assim, cheguei. Olha, esse livro... Primeiro, eu tive que fazer uma arqueologia naqueles livros, naqueles escritos todos, né? Eu tive que jogar fora alguns, ler, disse, não, esse não dá, esse dá, esse não dá. Então, essa escolha já foi uma dor imensa, né? De você... Eu não sei se é porque eu sou atriz também, toda vez que eu lia a poesia minha, era como se eu tivesse aquele vulcão criativo de novo, aquela dor que me fez, ou aquela alegria, aquela coisa de novo. Tanto que eu decoro as poesias de muitas poetas, poetisas, mas as minhas eu não sei. Não tem, é um sofrimento muito grande. Nenhuma é um pra desafio. mostrar pra gente agora? Só tem um pedacinho. Vivo um tempo que me desprepara, qualquer ausência despovoa-me. É a abertura do meu segundo livro. Essa é a abertura do meu segundo livro. Então, foi muito... Eu fiquei muito encantada de saber. Então, logo participei de um concurso literário, ganhei menção honrosa, que para mim foi como se fosse primeiro lugar, né? Porque eu não tinha essa verve de ser escritora, então eu me descobri escritora, digamos. Eu posso escrever, sabe? Então, foi um livro que me abriu portas para mim mesma. Eu abri minha porta, minhas janelas para ver a possibilidade de eu escrever. Uhum. E hoje eu sinto essa necessidade, como Rilke. Acho que eu morreria mesmo se eu não escrevesse. Mas também não tem aquela coisa de todo dia escrever, não. É uma coisa que vem, tem que escrever. Ok, daqui a pouquinho a gente fala mais sobre teus outros livros. Cida, e você? Seu primeiro livro foi... não quero que fale sobre Claranã ainda não, a gente vai ter tempo para falar sobre ele. Certo. E também sobre Lilith. Eu tive um livrozinho publicado em 82, eu tinha 18 anos, foi lançado na Praça do Sebo, ali na Rua da Roda, que era onde os poetas marginais e independentes se encontravam e lançavam seus livros no sebo lá do Pedro Américo de Farias, que tinha um sebo lá que era um espaço de agitação cultural. 82, mas 82. Não chegou a ser mimeógrafo não, né? Já foi offset. Não é offset não, é aquela que fazia uma a uma, como é que chama aquela... uma impressão que você colocava letra, linotipo. Sim. Linotipo. E são poemas escritos entre os 15 e 14 anos. Tem poemas que eu assino até hoje e já tinha a verve feminista nos... Tem um poeminha chamado Epitáfio desse livro, que eu gosto até hoje. E é uma ousadia você com 15 anos escrever isso. Epitáfio dizia assim: aqui jaz Maria, que em dias vermelhos deu a todos com um sorriso azul. Eu acho isso uma ousadia, uma criatura de 15 anos está escrevendo essas coisas, sabe? Mas eu lembro dessa coisa do preconceito que, só para poder fechar essa historinha com o preconceito, que o meu primeiro livro abre com um poema sobre masturbação. E eu tinha, 18 anos. E, na época, houve não, vai publicar isso? E como é que vai acontecer você publicar isso? Então, assim, por isso que eu acho que nós, mulheres, mesmo em pleno século XXI, temos essa coisa do cerceamento
da voz e por isso, por eu entender isso, minha poesia sempre é espaço de denúncia do ponto de vista dessa questão de nós mulheres. Esses poemas, então, nessa sua visão, continuam atuais? Eu tenho um livro que eu assino 4 ou 5 poemas. Os outros eu morro de vergonha de ter publicado, porque eu não gosto. Ok, vamos ao nosso Vamos ao nosso primeiro intervalo e daqui a pouco a gente volta conversando com Sônia Bierrebach, com Cida Pedrosa e também com Ana Maria César, que já chegou e que vai estar aqui com a gente. Até já. Você pode participar do programa enviando perguntas ou dando sua opinião pelo e-mail opiniãotvu@gmail.com, pelo telefone 3879-5444 e também pelas redes sociais no Twitter e Facebook. O Opinião Pernambuco está de volta com o tema Mulher na Literatura. Participam Cida Pedrosa, poetisa, Sônia Bierrebach, a atriz e poeta ou poetisa, agora a gente já não sabe mais o que dizer, e Ana Maria César, escritora e historiadora. Bem, Ana Maria não estava no primeiro bloco e a gente puxou aquela discussão sobre o que teria levado, tanto feito com que, só depois de tanto tempo, a mulher ela acabasse ocupando um espaço significativo na literatura. Sônia falou, Cida Pedrosa falou, mas eu queria ouvir também a sua opinião sobre isso. A mulher chegou tardiamente a todos os espaços que o homem já ocupava. Por uma questão cultural, principalmente, e também até mesmo religiosa. Embora se tenha notícia de que séculos antes de Cristo, na Grécia, que tinha que ser na Grécia, já havia muitas mulheres que escreviam. Inclusive se fala que a primeira pessoa que escreveu textos na primeira pessoa, que é o que define bem a ficção e a literatura, foi uma mulher na Grécia. Não me peça para citar o nome, porque eu sou incapaz, não olhei, mas em grego não deu para gravar. E então, depois disso, várias mulheres que eram filósofas, matemáticas, historiadoras, né? E que poetisas, e que escreveram bastante isso na Grécia. Né? Mas depois o mundo, infelizmente, mergulhou nos 1000 anos da Idade Média e com ele mergulhou a mulher, né? Porque naquela época ela não tinha conseguido ainda ascendência, como na Grécia mesmo, ela escrevia, ela era respeitada, mas socialmente, legalmente, ela não tinha espaço ainda, né? Levou muito tempo, viu? Levou muito. Sônia, a mulher é mais ou menos ousada do que o homem na hora de colocar o seu pensamento no papel? Rapaz, eu teria que ter lido muito mais livros do que eu já li para ter essa opinião, mas eu acho que independe. Não deve ser visto como questão de gênero. Eu acho que não. Eu vejo muitas mulheres escrevendo ferozmente, até mesmo com a voz narrativa masculina, né? E eu vejo muitos homens também escrevendo, se colocando ousadamente. Mas eu acho que a mulher realmente tem menos espaço, não é? Sempre teve menos espaço, mas acho que a coragem e os temas e a forma como coloca, eu acho que não se perde, não. Aí eu posso até lembrar a Lu Salomé, né, que é um texto de teatro que eu escrevi, que ela, apesar de formular textos maravilhosos, poesias inclusive musicadas por Nietzsche, etc., ela até hoje, todo mundo conhece Nietzsche, todo mundo conhece Rilke, que ela foi um grande amor da vida dela, Porré, Wagner, Tolstói, com quem ela... Mas o nome dela não, quase ninguém conhece. Então foi essa necessidade também que eu tive, eu como atriz, de quando eu peguei esse livro de Luzilá Gonçalves Ferreira, que é Humana, Demasiado Humana, que era a biografia, digamos assim, romanceada da Lu Salomé, que eu falei, não, as pessoas precisam conhecer o que pensa essa mulher, porque era importante as coisas que ela falava. Por exemplo, tem uma frase dela que, para mim, eu acho maravilhosa. Ousa tudo, não tenha necessidade de nada. Olha que coisa maravilhosa que ela escreveu. Não é maravilhoso? Ela escreveu isso no século XIX.
Então eu falei, não, as pessoas têm que conhecer. Por isso que eu montei esse espetáculo, Fogo da Vida, lancei o livro, O Fogo da Vida, que é para... E esse ano ela faria 155 anos, viu? Por isso que eu lancei agora no Rio esse livro. Então, eu acho que tem... Eu prefiro não dividir essa voz feminina da masculina, porque eu acho que a gente tem que ver, são bons livros, sabe? E eu acho que alguns temas femininos, alguns homens vão pegar. Veja, Chico Buarque mesmo, como ele sempre escreveu na voz feminina muito bem, não é? Todo mundo dizia isso. Então, eu acho que o que nós temos são bons livros, bons temas, boas lutas, e que homens e mulheres estão ali. Elas com menos espaço, mas escrevem tão fortemente quanto. Acredito assim. O que você acha? A ousadia estaria na escolha de alguns temas que são ousados por natureza, Cida. Por exemplo, tratar da questão do erotismo, né, como você aborda em As Filhas de Lilith. É ousado da tua parte tratar uma questão que é tida como um pudor, né, por parte de grande parte da nossa sociedade conservadora. Eu acho que ainda tem muito conservadorismo nessa questão, principalmente no que diz respeito ao erotismo, não aquela coisa apenas sensual como algumas mulheres colocam. Eu faço uma poesia erótica de fato. Né? Quando eu digo de fato, é assim, eu tenho uma voz extremamente firme no que diz respeito ao erotismo. E isso eu vejo ainda poucas mulheres fazendo. Alguns temas, a questão do homoerotismo, por exemplo, temos algumas poetisas que fazem isso muito firmemente, mas eu vejo muito mais gays fazendo a literatura homoerótica do que lésbicas fazendo a literatura lésbica. Eu vejo muito mais homens na primeira pessoa falando das questões sexuais do que mulheres. Claro que isso, em pleno século XXI, melhora muito. Tem uma geração aí muito mais aberta. Mas é mais ou menos aquilo que eu coloquei. Quando eu escrevi Lilith, e não só, eu estou escrevendo um livro novo que se chama O Livro das Definições. Que são poemas curtíssimos, onde eu vou falando de todas as partes íntimas e das posições sexuais e do que é o sexo. E toda vez que eu digo para alguém, quando alguém ouve, toma um certo susto. Toma um certo susto. Então, assim, como é que aquela coisa de nossa querida poetisa mineira que diz "cu é lindo", isso ainda choca as pessoas, sabe? E acho que está sempre se esperando que aquilo seja uma voz masculina e não uma voz feminina. Agora, acho que nós temos que separar o bom texto do mau texto, sim. Eu concordo inteiramente com Sônia. Tem textos bons femininos e textos bons masculinos. Isso tem que ser separado. Mas acho que tem essa coisa ainda. A quantidade de estudos que tem sobre o meu livro, As Filhas de Lilith, eu só quero crer que é por conta desta ousadia. Tem tese de mestrado, vários estudos de pós-graduação em vários cursos, de literatura, de psicologia, de sociologia. Então, eu quero crer que essa questão de gênero, essa questão do erotismo forte, ainda é visto como sujo. Para mim é muito natural, desde o primeiro livro que eu escrevi, como eu disse aqui. Esta é uma temática que povoa todos os meus 7 livros. Não consigo me desgrudar dela, porque para mim sexo, eu digo sempre isso, sexo é tão importante como comer pão de manhã e tomar café. E acho que isso tem que estar tão forte e presente na literatura como qualquer outra temática. Eu tenho aqui um poema que é do livro As Filhas de Lilith, mas eu vou ler daqui a pouquinho, né, para não ficar só Cida também o tempo todo. Então vamos voltar para Ana Maria. Ana Maria, como você classifica a literatura que você produz e até que ponto você se considera ousada também dentro desse espectro? A literatura que eu fabrico, pode-se dizer, porque é trabalhosa, ela é uma literatura que inicialmente foi mais para o lado de resgate de história, né? E a primeira coisa que eu fiz foi, agora falando de Lira e Seta, foi resgatar a história de meu pai, que tinha sido retirante das secas de 1915, no sertão paraibano, e que chegou a presidente do Tribunal de Justiça de Pernambuco, com uma passagem magnífica em Caruaru, onde ele cuidava dos menores, coisa que ninguém nunca tinha se preocupado. Naquela época era uma coisa fora do comum.
Então, por conta disso, eu comecei a escrever e gostei. Então, eu descobri que muitas coisas da nossa, o que eu chamo a história contemporânea, ela estava sendo relegada, esquecida, coberta de poeira. O que é que acontece? A gente sabe tudo sobre a história do século XIX, o XX, a independência, isso, aquilo, aquilo outro, mas e o que está se passando agora que eu falo 30, 50, 60 anos atrás, essa literatura é uma literatura que vai se perder se ninguém levá-la para o resgate. Porque existe nos jornais, os jornais arquivados no arquivo público, ou então em algum lugar que ninguém vai chegar a eles. Então, por isso, aí eu comecei a escrever A Bala e a Mitra, que é o crime do Padre Osana, A Faculdade Sitiada, O Último Pôr de Henrique Galvão. Então, depois que eu descobri esse filão, eu fui atrás dele. Ao lado disso, eu tenho uma prosa de ficção que é um pouco conhecida, tem o Tom Azul e Antimemórias do Absurdo, em que eu não ousei neste ponto. Eu ousei no ponto de vista de sair de uma realidade e passar para o que é surreal. É um livro que não tem nenhum ponto, só tem vírgula, vira poesia, vira depois prosa novamente, e tudo é dito começando com foi quando, as coisas acontecem entre outubro e dezembro, aconteceram 324 vezes, ou então 1.320 vezes, aquela coisa bem surrealista. Então, a ousadia minha foi ainda neste ponto, da realidade, de quebrar um pouco a realidade. Agora, esta ousadia dessa menina é uma coisa impressionante, entende? Eu já li alguma coisa dela e, sobretudo, quando começou, era de a gente se assustar. Mas assustar e, ao mesmo tempo, reconhecer que bom que alguém começou a abrir as portas e dar espaço. Então, é possível, eu tenho até um livro de ficção, que eu estou talvez começando um pouco, as ideias chegando, que será um livro nesse caminho um pouco erótico, poderia dizer, porque o tema que vai ser abordado, que está já na minha mente, é um tema fora do que normalmente eu faço. Quer dizer, eu já estou começando, seguindo as poesias dela, certo? A culpa é dela. Olha aí, tá vendo? Mas eu não consigo chegar ainda no vocabulário que ela usa. Ela usa com uma tranquilidade incrível, e eu não consigo. Uhum. Talvez por conta da minha geração, gente. Eu sou a geração. Eu digo que eu sou produto do século XX. Eu adentrei o século XXI de enxerida que eu sou, porque eu não quero ir embora. Porque toda essa tecnologia que vocês têm aqui, que eu acho maravilhosa, para mim é uma loucura. Meu celular tem que levar para o meu neto. Meu filho, olha, o WhatsApp disse que não pode não sei o que lá, entendeu? Ele vai, teco, 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 resolve tudo. Então, eu sou um produto exato do século XX. Nasci um pouco antes da primeira metade, eu sou da década de 40. E então, eu sou mesmo aquilo. Eu vi a maior revolução cultural da história, que foi a década de 60, que eu digo que na década de 60 não terminou o século XX, não. O século XX terminou na década de 90, né? Com a queda do muro. Mas terminou o segundo milênio. O segundo milênio, aliás, começou o segundo milênio na década de 60. Foi a maior revolução. Eu vivi isso e eu digo, geralmente, que eu faço parte de uma geração que viveu dois mundos antagônicos. A Idade Média, exatamente, porque nós vivemos... Eu ainda tive muito de religião, de cultura e de conceitos da Idade Média. Por exemplo, no meu tempo, em Caruaru, ninguém podia usar calça comprida, porque não podia, ninguém sabia por quê. Até que eu fui descobrir que foi porque 500 anos antes, Joana d'Arc foi para a fogueira, né? Por conta disso, né? E estamos no século XXI. Certo. Sônia, veja bem, agora a mulher está podendo produzir o seu livro, está podendo publicar o seu livro. Isso talvez não signifique necessariamente que esteja sendo fácil publicar o livro, porque por trás disso tem uma outra coisa muito séria, que é a lógica de mercado. Exatamente. Que é o mercado editorial, que não é fácil para ninguém. Será que para a mulher é mais difícil ou é difícil para todo mundo mesmo? Eu acho que é difícil para todo mundo. Agora, hoje mesmo eu li uma história de uma menina que ela ganhou o prêmio literário. Agora, os dois prêmios que ela ganhou, coincidentemente, o pseudônimo dela era de homem. Fica aí o questionamento, né? Mas eu acho que é difícil para todo mundo. Porque tem um outro componente, é da mesma resposta que você está trazendo para a gente.
que é essa história de que autor nordestino encontra uma barreira maior para publicar o livro numa editora nacional que muitas vezes tem mais cacife para uma distribuição nacional, né? Infelizmente, eu acho que é uma coisa que a gente tem que evoluir para acabar essa barreira da geografia. Mas hoje ainda está sendo assim, as grandes editoras do Rio e São Paulo é que acabam projetando os autores nacionalmente. E lá, historicamente, havia sempre uma resistência em relação ao autor nordestino. Agora a mulher começa a publicar. Alguns livros de vocês estão sendo publicados por editora do Rio de Janeiro. Né? Está acabando mesmo essa barreira? Eu acho que não, ainda tem mas muito espaço, muito caminho para ser percorrido. Eu me lembro de já ter enviado originais meus, naquela época que eu mandava originais, né? Eu só recebia muito obrigada por ter recebido, não sei o que lá, não sei o que lá. E esses mesmos livros que depois eu recebi prêmio aqui, e, quer dizer, é uma coisa de onde vem também, tem isso, eu acho que tem muito preconceito mesmo, da onde vem. E poesia também, vou lhe dizer, viu, é complicado, as pessoas têm uma dificuldade, acham que poesia é para poucos, que poesia é uma coisa para pessoas eleitas, que poesia é uma coisa distante, chata. É isso que essa é uma das minhas missões, sabe? É desmistificar isso, é fazer com que a poesia está em qualquer lugar qualquer coisa que você faça com paixão, sabe? A poesia é muito mais do que a palavra escrita, sabe? Muito embora você não publique só poesia, não é? Você fala sobre os outros trabalhos daqui a pouquinho. A gente faz mais um intervalo e volta dentro de instantes. Você pode participar do programa enviando perguntas ou dando sua opinião pelo e-mail opiniãotvu@gmail.com, pelo telefone 3879-5444 e também pelas redes sociais no Twitter e Facebook. O Opinião Pernambuco está de volta com o tema Mulher na Literatura. Participam Cida Pedrosa, poetisa, Sônia Bierbar, atriz e poetisa, Ana Maria César, escritora e historiadora. Bem, vamos falar mais um pouquinho sobre as filhas de Lilith. Tem um poema aqui que você diz, Cida: mãos enormes as de Geraldo, tão grandes que não cabem no corpo magro de Teresa. Quando se casaram, tinham planos de comprar uma casa de varanda e passar uma semana em Bariloche. Neste tempo, os peitos de Teresa cabiam inteiros nas mãos de Geraldo, mãos enormes as de Geraldo, tão grandes que se espremem nas algemas e não podem mais acenar para Teresa, que nesta hora é conduzida no carro do IML para exame de corpo de delito sob suspeita de estrangulamento. Então vejam que coisa forte, e aqui você traz a temática da violência contra a mulher. Não é uma poesia linda, mas no pano de fundo tem uma mensagem tão forte como essa. É assim As Filhas de Lilith, que mistura uma mensagem contundente em defesa de uma causa e, ao mesmo tempo, pincela na ideia de erotismo e de sensualidade, sem necessariamente se tornar uma obra vulgar? Sim, eu pensei cada poema desse livro. Pensei do ponto de vista do que eu queria dizer mesmo. Ele é uma bandeira para mim. Inclusive, algumas pessoas diziam, você vai ser dita como panfletária. Mas, por exemplo, eu queria escrever sobre a violência, sobre a morte das mulheres praticadas por homens. Eu queria que tivesse uma lésbica abrindo o livro, a Angélica é uma lésbica que abre o livro. Eu queria que tivesse uma travesti. Eu queria uma mulher que sofresse de doença de bulimia, porque é um grande mal nosso hoje. As mulheres querem ser tão perfeitas fisicamente que param de comer em nome de uma estética absurda. Então, exigida pela sociedade. Então, tem Cecília, que varre a calçada como quem varre o mundo. Tem Zenaide, que faz a plástica com a mesma tranquilidade com que comprou seu conjunto de panela rocheira. Então, eu queria falar sobre essas coisas que estão ligadas a gente. Queria falar de Patrícia, que é mãe de 3 filhos e que a vida dela se resume nos filhos e se assusta quando os filhos não são o que ela esperava que fosse. Então, assim, eu queria falar disso, que é tão nosso, que é tão
assim, essa coisa de nossa literatura de mulheres me persegue internamente. Eu preciso levantar essa bandeira. Eu estou agora envolvida num projeto chamado Poesia Bicho Fêmea, eu e Silvana Menezes, onde nós estamos dizendo 7 poetisas mulheres de Pernambuco. Já fizemos Lenil de Freitas, vamos fazer Maria de Lourdes Hortas, Celina de Orlando, vamos fazer a Janice Japiaçu, vamos fazer Miriam Brindeiro, Eugênia Menezes. Ou seja, eu tenho uma necessidade... E essas mulheres são grandes poetisas. E você vê essas poetisas sendo primeira página de jornal? Não. Por quê? São mulheres que estão acima de 70 anos. Por que elas não estão abrindo as primeiras páginas de jornais? Eu me pergunto muito isso. E são grandes poetisas, ou pernambucanas, ou com militância literária em Pernambuco. A gente está dizendo essas poetisas, assim, e no final, quando a gente termina de dizer os poemas, a não ser Celina, lógico, que já está nos braços do encantamento, ela sobe no palco e é entrevistada por Jussara Salazar e conversa. Tudo isso está sendo filmado e está indo para um site chamado Poesia Bicho Fêmea. Eu tenho muita preocupação dessa coisa da bandeira da literatura de mulheres. Eu não subo num banco sem trazer uma mulher junto para subir comigo. Eu tenho muito isso forte para mim. É importante. Ana Maria, a gente falava agora no intervalo sobre os espaços que as mulheres estão ocupando nas academias. E se colocou, né, o fato de que Margarida Cantarelli hoje está na presidência da Academia Pernambucana de Letras, Luzilá é vice-presidente. A gente tentou calcular aqui com o seu apoio, né, são 8 mulheres, mas o número de homens ainda é muito grande, isso em nível de Pernambuco. Em nível de Brasil também é uma realidade que eu gostaria que você falasse. Em nível de Brasil, olha, Pernambuco sempre esteve à frente do Pernambuco, do Brasil. Me desculpem, entende? As outras regiões, mas sempre esteve. Pelo que eu me lembro, Edviges Sá Pereira, ela entrou na Academia Pernambucana em 1920, porque em 1903 ela já era sócia correspondente. Foi logo início, a Academia de 1901. E então, depois de Edviges, veio... Ela foi a primeira mulher. Foi a primeira mulher, na Academia Pernambucana, em 1920. A brasileira foi em 1978, não é isso? 72, com Raquel de Queiroz. Foi preciso uma mulher como Raquel de Queiroz, que já tinha conquistado o Brasil inteiro de leitores, porque não havia ninguém que se lesse mais do que Raquel, para poder conseguir conquistar, entende? Depois de quantos anos? Com relação a Pernambuco? Os 30, né? Não, a Cecília. Edviges. Edviges. Sim. É de 1920, 70, 30, 40, 50, 60, 70, 52 anos depois, né? Foi muito tempo depois, mas aqui nós tivemos... Agora, foi aos poucos, porque depois do Chacon demorou um pouco, e veio Maria do Carmo Barreto Campelo, né? Estefânia Nogueira, Lucila Nogueira, e então foi devagar. Geralmente, às vezes, havia 2, Débora Brenan, 3, aí depois entrou Fátima Quintas, eu entrei depois disso, Luzilá. Depois entrou Luzilá, Margarida Cantarelli, hoje tem Letícia, Nelly Carvalho, Bartira. Bartira é um caso único porque é uma pessoa que tem problema visual, deficiente visual, é a única, pelo menos, que se conhece, no Brasil, eu posso dizer, e nos países da Europa mais conhecidos, que faz parte de uma academia. E o pai dela era Pelópolis Soares, foi acadêmico, e ela tem uma poesia magnífica. É como ela diz, merecia uma primeira página de jornal, tão bonita que é. Ok, vocês querem completar ainda essa questão ou podemos passar? Não, fecho. Então, vamos passar. Então, que ela disse. Uma pergunta aqui para Sônia. A pergunta é de Maria Eduarda, da Madalena. Ela diz, você planeja ou cogita a possibilidade de fazer algum espetáculo teatral de autoria própria? Aliar o seu talento de atriz com o de escritora? Eu tenho. Esse ano de 2017, eu vou comemorar 40 anos de carreira como atriz. Então, eu quero fazer muito mesmo. Talvez eu remonte o fogo da vida, mas a minha grande ousadia vai ser eu fazer o monólogo com as minhas poesias. Vou passar por cima da minha dor, da criação, e quero fazer um monólogo com as minhas poesias. Mas, paralelamente, vai trabalhando seus textos
para diferentes públicos, a exemplo do Reino das Coisas Sem Nome e Inexplicáveis. Esse foi um infantil, que é minha primeira tentativa de fazer com que a poesia saia do seu nicho escondidinho e medroso para as crianças aprenderem, sabe? Esse livro é uma coisa, um desafio mesmo que eu me coloquei, que é para... As ilustrações foram feitas por crianças e numa oficina de poesia que eu fiz, não é? Num programa maravilhoso que tem lá no Hospital Oswaldo Cruz, que é a arte na medicina, às vezes... Ai, meu Deus, às vezes consola, de vez em quando alivia, mas sempre consola, uma coisa assim. Então, é um programa maravilhoso em que eles trabalham com arte e terapia as crianças que estão lá em tratamento com câncer. Então, eu fiz uma oficina de poesia em que as crianças desenhavam as poesias. O que viesse à cabeça deles, eles desenhavam. Então, daí o título do livro, né? Reino das Coisas Sem Nome. Nenhuma poesia tem nome, para as pessoas se apoderarem mesmo do significado, e daí vinha a poesia, e vinha uma nova poesia, né? Não sei se acho que foi Otávio Paz. Você quer declamar o poema? Otávio Paz aqui diz, todo poema é um rascunho de uma poesia que nunca vai ser escrita. Lindo, né? Ai, meu Deus. Vamos lá. Se formos amigos de orações, com uma frase podemos casar palavras e com seus filhos brincar. Agora mesmo está nascendo o verbo poesiar. E a sua história acabo de inventar, sem vírgulas, reticências, muito menos ponto final. A mãe é dona poesia, neta do verbo amar. Já o pai adora pescar momentos distraídos, alegrias em pó, restos e silêncios para a vida embelezar. Pronto, essa foi a poesia que eu fiz aqui para as crianças, que eu inventei o verbo poesiar. Então, vamos falar um pouquinho de Claranã agora, que é o livro de Cida Pedrosa. Você pode mostrar isso enquanto eu falo um pouquinho? Esse livro de Cida Pedrosa, que inclusive está sendo um dos finalistas no prêmio Oceanos, né, que substituiu o Portugal Telecom. Então, é um prêmio agora de abrangência internacional. E aí a lusofonia acaba tendo essa representação também de uma mulher daqui de Pernambuco. E aí, Cida, me deixe ler aqui um pequeno poema, né? Um dos belos poemas. Dois homens se encontram no espaço do leito, no rumo da flecha que aponta para Eros. Seus laços são fortes, são crentes, sinceros, tal qual o desejo que trazem no peito, se despem na noite em um duo perfeito. De costas se postam, se entregam para amar, e são duas fontes de água a jorrar. Paixão de iguais, feita em outra medida, liberta é a nau que ancora na vida de amores ungidos na beira do mar. Qual foi a proposta de Claranã? E você contava que ele fosse cruzar os mares? Eu faço uma imersão emocional nos sons da minha infância. Eu aprendi a ler com poesia de cordel, ouvindo cantoria de viola. E esse livro, ele bebe nas cantorias e na métrica do cordel. Esse poema, essa décima que você acaba de dizer, eu amo ela muito, porque a poesia popular ela é muito machista, profundamente machista, e ela é preconceituosa com gays, com lésbicas, com negros. E aí e você acabou de recitar um galope gay. Nem sei se existe um outro. Eu pego toda a forma antiga, clássica, e coloco os meus temas. Então, você tem um livro onde eu visito diversos gêneros, inclusive alguns que não estão mais nem usando, que é a parcela, que é o verso em 5 sílabas poéticas. Os violeiros antigamente utilizavam esta métrica. E eu utilizo, agora eu falo dos meus temas mais comuns. A vida, o amor, o erotismo, homens, mulheres. Eu acho que essa é a grande contribuição desse livro. É você visitar toda a estética tradicional, pondo conteúdos modernos. Com ousadia, né? Com ousadia, eu acho que é isso. Ana Maria, nós estamos agora com diversas plataformas para difusão da literatura. E uma que se apresenta como muito forte é a internet. Ao mesmo tempo que ela é muito forte, a gente corre o risco também de acabar sendo bombardeado com todo tipo de
de informação, né? E às vezes até não pseudo-informações, né? De não literatura. Aí eu queria saber qual a sua opinião sobre essa febre que acontece hoje, sobretudo com as youtubers, né? Então tem youtubers femininas e masculinos, mas que estão, de repente, levando uma multidão de fãs e aí se colocando como escritoras. Toda forma vale a pena? Acho que sim, toda forma vale a pena. O problema é as pessoas se conectarem com aquele tipo, aquela forma e conseguirem trabalhar daquela forma. Por exemplo, eu sei que tem muita gente que escreve no computador e nessas redes sociais com a maior facilidade do mundo e conseguem se fazer conhecer e, às vezes, até depois disso, lançar livros. E lançam até pela internet. Agora, não me pergunto como se faz isso, porque eu não consegui chegar lá ainda. Sinto muito. Eu acho bonito, mas não sei. O Facebook, pessoal, às vezes, entende, alguém diz qualquer coisa, eu vou lá, tem meus passos, eu respondo, entendo, dou uns parabéns por alguma coisa. E o pessoal da UBE coloca poesia, tem um grupo lá que coloca poesia. Mas o meu tempo não tem dado para eu conseguir. Eu vivo correndo atrás da tecnologia e não consigo atingi-la. E como eu não atinjo, então ou eu faço uma coisa, ou eu vou atrás da tecnologia. Tem gente que diz assim, para você acertar o celular é só você ficar mexendo. Eu não tenho tempo de ficar mexendo, eu tenho tempo de ficar no computador com vários livros, às vezes, começando. Eu estou com um livro de poesia que terminei, já tenho um livro de poesia publicado, mas não é o meu forte. Mas estava me fazendo falta a poesia. De repente, os deuses começaram a me dar versos. E quando ele me dá um verso, eu tenho a obrigação de fazer o poema. Entendeu? O acordo que a gente tem. Então, eu terminei escrevendo, estou com 70, 80 ou mais versos, entendeu? Está sendo maravilhoso. Só que eu vou ter que saber o que fazer com isso, né? Então, o problema meu é esse. A internet, eu não consegui chegar lá ainda. Mas gostaria de aprender. Mas eu acho que tudo é válido. Porque, inclusive, hoje se lê jornal na internet, não é isso? Abre-se lá e lê. Às vezes eu estou conseguindo, através do jornal que eu assino. Um outro fato novo que está acontecendo nessa abrangência, nessa amplitude, né, em que se situa hoje a literatura, ou a palavra, né, é que as novelas, por exemplo. Antes a gente só tinha autores masculinos, hoje tem uma quantidade grande de mulheres que já estão ocupando esse espaço nas novelas, na roteirização de filmes para o cinema, né, na construção de dramaturgias para teatro. Então, acho que isso é uma coisa muito importante e isso se soma à internet e à obra impressa. Exatamente. Então, assim, nosso tempo está chegando ao final. Eu queria que o nosso diretor aqui falasse quanto tempo temos. 4 minutos. Tem um poema ainda que Sônia vai ler. Vamos ler logo o poema de Sônia, né? Meu não, é da maravilhosa Lu Salomé. É o texto a poesia que finaliza o espetáculo. É essa poesia que eu falei que Nietzsche musicou. Ela chamou de Hino à Vida. Tu baixa um pouquinho o livro para o pessoal pegar melhor o teu rosto. Se olhou a vista, ela vai te trair. Eu te amo, vida enigmática, que me tenhas feito exultar ou chorar, que me tenhas trazido felicidade ou sofrimento. Amo-te com toda a tua crueldade. E se deves me aniquilar, eu me arrancarei de teus braços como alguém se arranca do seio de um amigo. Com todas as minhas forças te aperto, que tuas chamas me devorem no fogo do combate. Permite-me sondar mais longe teus mistérios, pensar, viver durante milênios. Aplica nisso tudo quanto tens. E se não tens mais felicidades para me dar, então ainda tens teus sofrimentos. Coisa linda, né? Lindo, né? E Cida, o que é que tem pra gente? Só para dizer rapidinho, Lu Salomé, a nossa Luzilá dizia assim, que um jornalista de São Paulo disse, como é que você, nordestina e mulher, vai escrever sobre Lu? Vê o preconceito terrível. Um preconceito terrível. Vou dizer um poeminha assim, meu olho é um charco d'água competindo com a chuva. O choro cai feito luva, a chuva cai e deságua. Não cobrem feito a anágua as partes íntimas da dor, desfolhada como a flor, em época de estiagem, ou pela suave aragem das finas vias do amor. Que lindo. Lindo. Você tem alguma coisa? Eu não trouxe nada. Entendeu? Não trouxe nada, né? Entendeu? Pois é. Mas, assim, eu queria que você desse um apanhado também, nesses momentos finais, sobre
essa participação das mulheres. A Cida já citou aqui o nome de algumas poetisas que estão envolvidas com ela no projeto. Mas quem você destacaria que é preciso que estejamos atentos, que é preciso que a gente comece a ler, comece a se preocupar com esse tipo de produção? A pessoa que eu poderia colocar que, graças a Deus, está sendo reconhecida, que é Luzilá Gonçalves Ferreira. Porque é uma pessoa que trabalha como mulher, escreve como mulher, mas não é só isso não. Ela não esquece as irmãs que ficaram perdidas no caminho. Ela vai em busca dessas mulheres. E ela fez um levantamento aqui do Brasil do século XIX, trouxe à baila muita gente que nós, se não fosse o trabalho dela, nós jamais saberíamos que existiram e que escreveram muito bem. E também ela fez doutorado na Sorbonne. Durante 4 anos ela recebeu uma bolsa e que ela fez o mesmo trabalho na última década do século XIX, lá com mulheres francesas também, porque eles não têm esse levantamento. O mundo ainda não sabe, certo? Então ela agora foi homenageada na FENELIVROS e foi assim magnífico, foi muito bom, foi um reconhecimento muito bom. Okay, agora, ao lado dela, entende, tem uma infinidade de pessoas que aos poucos, na hora que se abrir para essas mulheres, nós chegaremos lá. Ok, a gente tinha feito um contato com a Luzilá, ela não pôde vir aqui dessa vez, ela já veio de outras vezes, mas possivelmente a gente vai trazer Luzilá outras vezes para a gente falar mais um pouco sobre esse trabalho que ela faz, sobre a presença da mulher na literatura. Bem, a gente agradece a participação de todas vocês, a participação de vocês em casa também. O Opinião Pernambuco de hoje fica por aqui. Boa noite e até o próximo programa.